Muito bem. Versículo que nós estaremos compartilhando, Salmo 119, versículo 11. Escondi, vamos falar junto? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Um versículo lindo, eu decorei certamente quando eu era criança e tem umas verdades lindas nesse texto. O que eu quero compartilhar, a melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, o coração, para o melhor propósito, não pecar contra ti, Senhor. Este Salmo 119, ele enfatiza e enaltece a palavra de Deus. Ele faz parte de um grupo de 34 salmos, conhecido como salmos órfãos, porque nós não sabemos quem foram os seus autores. São 34 salmos. Dentre eles, tem o Salmo 1 e o Salmo 119 e tem outros 32. Existem mais 2 salmos que falam da palavra de forma bem clara. O Salmo 1 e o Salmo 19. Porém, o Salmo 119, ele dá uma maior ênfase, uma maior importância, um maior valor, e nenhum desses outros 2 salmos, o 1 e o 19, se iguala ao Salmo 119. Salmo 119, para quem não sabe, né, pergunta aí para debate bíblico, é o maior salmo da Bíblia. Ele possui 176 versículos. Ele foi escrito, né, uma canção de forma acróstica com as iniciais das letras do alfabeto hebraico. Quem faz teologia, pense numa matéria desafiadora, é hebraico. Eu sei que os meninos, aí João Paulo, Edson, estão ralando com esse idioma aí que é totalmente diferente. Mas este salmo, ele é escrito dessa forma, cada letra do alfabeto, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Lamed e assim por diante, é uma canção com 22 estrofes e cada estrofe possui 8 linhas. E aí eu gostaria de passar também algumas informações sobre a Bíblia, já que eu vou falar sobre a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no Ocidente em 1438 por Gutenberg. Ela foi traduzida de forma completa para 513 idiomas. Ela foi traduzida somente o Novo Testamento para 1294 idiomas. O Novo Testamento e mais alguns livros, em especial os Salmos, ele já foi traduzido para 2.817 línguas. Uma informação não é atualizada, mas a fonte que eu peguei, acho que é de mais ou menos 2013, que os Gideões internacionais dos Estados Unidos distribuem 168 mil exemplares diariamente da palavra de Deus. Até 2013, já havia sido vendido 6 bilhões, 1 milhão e 500 mil exemplares da Bíblia. A primeira tradução para o português completa, ela foi feita por João Ferreira de Almeida em 1753. E ela foi impressa, na verdade já foi traduzida em 1753, e ela foi impressa no Brasil pela primeira vez em um único volume em 1819. A Sociedade Bíblica do Brasil já produziu mais de 100 milhões de exemplares. O próximo domingo é comemorado o Dia da Bíblia. Alguém sabia dessa data? Segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. Eu não sabia quando eu estava meditando nessa palavra e aí eu falei, poxa, que legal. Então vai ser uma boa oportunidade de falar sobre a palavra, porque no próximo domingo, nós estaremos comemorando o Dia da Bíblia. No Brasil, o Dia da Bíblia ele foi criado na Grã-Bretanha em 1549. No Brasil,
essa data começou a ser celebrada em 1850, com a chegada dos missionários europeus e americanos para o Brasil, e eles trouxeram juntamente com eles a tradição que eles faziam lá, que é do século XVI, que é comemorar o Dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro, porque é um tempo que a gente está aí celebrando, né, o Natal, a chegada, o tempo do Advento. A primeira manifestação pública da Bíblia, né, aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica, em 1948, no monumento do Ipiranga, em São Paulo. Hoje, para a igreja brasileira, as celebrações se intensificam a cada ano. A Sociedade Bíblica à frente desse trabalho, faz maratonas de leitura da Bíblia, faz carreatas, faz shows, a fim de chamar o povo para celebrar a importância deste livro precioso que o Senhor Jesus deixou para nós. Então, é celebrado em gratidão e também é um tempo de nos despertar, nos chamar a atenção para o valor, para a importância dela. E se nós não temos tido o hábito de ler, de meditar, é o tempo da gente ler, voltar, Infelizmente, queridos, essas ações de celebração, de adoração, de carreatas, de shows, ela é restrita à igreja livre de perseguição. Porque há igrejas perseguidas que elas conhecem outra realidade. A Bíblia, para eles, trazem dias muito difíceis e desafiadores. Encontros cada vez mais vigiados e as comemorações precisam ser discretas e até secretas. Porque se alguém for pego portando uma Bíblia, pode ser preso. Então, o motivo da gente adorar, celebrar o nome do Senhor, pela liberdade que nós temos de ter a palavra nas nossas mãos, nós podemos levar para onde nós quisermos e lê-la onde nós quisermos, devido à liberdade que nós temos no nosso país, e isso é uma grande bênção. E eu creio que os nossos irmãos da igreja perseguida sofrem, porque o desejo deles é declarar publicamente que eles são discípulos e servos de Jesus. Mas eles não podem. O desejo deles é ter um exemplar da Bíblia Sagrada, mas muitos não têm. Tem países que eles pegam a Bíblia e tiram páginas, e cada um fica com uma página, lê, medita, e depois eles compartilham e eles fazem a troca. E eu tenho certeza que esses irmãos desses lugares onde a igreja é perseguida, eu tenho certeza que eles fazem essa declaração desse salmista, e eles dizem: Senhor, tua palavra é tão linda, tão preciosa, tão tremenda. Obrigada porque nós tivemos acesso a ela. Por isso nós guardamos no coração. Porque nós não queremos pecar contra o Senhor. Como nós vimos algumas informações, a Bíblia, ela é o livro mais publicado. Ela é o livro mais traduzido. Ela é o livro mais vendido. Mas, infelizmente, proporcionalmente, ela é o livro menos lido. A palavra, isso não é de hoje, isso não é só nos nossos dias, na nossa geração, no século XXI, no tempo pós-moderno. Isso sempre foi uma realidade. No século VIII, em 750, mais ou menos, antes de Cristo, Deus levantou o profeta Oséias para dar uma palavra para aquele povo daquela época. Lá em Oséias 4:6, o Senhor usou o profeta Oséias e disse o seguinte: diga ao meu povo que eles estão sendo destruídos por falta de conhecimento da minha palavra. Os tempos que Oséias viveu foi um período sombrio para Israel. Foi um tempo de corrupção política, corrupção religiosa e corrupção moral. E Deus levantou o profeta Oséias, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, quem está anotando aí, para dizer: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento da minha palavra.
A minha palavra nessa noite, para mim e para você, queridos, nós precisamos voltar à palavra do Senhor. Nós precisamos direcionar o nosso olhar para aquilo que é importante, valioso e que faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos voltar e fazer essa afirmação também para o nosso Deus, para o nosso Senhor, e dizer isso: Deus, eu também tive acesso à tua palavra e eu quero te agradecer por este privilégio, porque ela é rica, porque ela é poderosa, e eu quero dizer para o Senhor que eu quero guardá-la no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Se nós não temos amado e valorizado e meditado, este é o tempo da gente voltar e de recomeçar. Uma coisa linda no cristianismo, que eu acho lindo e tremendo e maravilhoso, é que sempre é possível recomeçar. Não é bom? Na caminhada uns com os outros, é possível também. Mas às vezes a gente tem, aquela dificuldade, o coração mais durinho para recomeçar. Mas Deus não. Todas as vezes que nós chegamos a Ele e dizemos: Senhor, eu realmente, não tem sido legal a minha caminhada até aqui, eu quero recomeçar. E o Senhor diz: ok, vamos lá, vamos recomeçar. Provérbios 3:6 diz essa verdade: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, se essa palavra não tem sido importante na nossa vida, é tempo da gente recomeçar. O salmista entendeu este valor. Ele entendeu a preciosidade, ele entendeu a importância, ele entendeu o poder transformador e curador dessa palavra. Por isso, ele decidiu guardar. E tudo que é importante e precioso a gente guarda, não guarda? Com maior cuidado, a gente protege, a gente tem um olhar diferente, uma ação diferente. E o salmista teve isso com a palavra do Senhor. Porque ele entendeu que ela é a única regra de fé e prática. E aí ele faz essa declaração de amor ao dono da palavra. Eu escondi a tua palavra no meu coração, porque eu não quero pecar contra ti. Por que será? Eu fiquei refletindo. Quem será que foi esse personagem que escreveu este salmo? Certamente é alguém que foi ensinado, e cresceu num berço ali judeu, israelita, e os seus pais ensinaram para ele esse texto de Deuteronômio 6, do versículo 4 ao versículo 6, que diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então esse salmista, ele não guardou a palavra no coração porque ele simplesmente entendeu que era importante. Não. Ele guardou porque ele estava obedecendo. Porque Deus já havia dito que o lugar para guardar a palavra era no coração. Por isso ele diz isso ao Senhor. Por que guardar no coração? Porque foi uma ordenança, uma orientação do Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por que coração, queridos? Porque o coração é o centro da vida, não é? O coração é o centro das escolhas e das decisões. E quando essa palavra, se o nosso coração está tomado, invadido, cheio dessa palavra, não há dúvida de que as minhas escolhas, de que as minhas decisões serão acertadas e alinhadas com a vontade de Deus para a minha vida. E aí eu estava refletindo que ler a Bíblia, à luz de outros textos, ler a palavra, meditar nesta palavra, não é uma opção, é um mandamento. Deus ordenou que nós devêssemos ler essa palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: prega a palavra a tempo e fora de tempo, quer
quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E aí eu pergunto para você, como pregar se eu não conheço? Deus me manda pregar todo o tempo. E aí para pregar eu preciso conhecer essa palavra. Mas há um texto que eu achei também muito precioso em Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: tão somente sê forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Palavra que o Senhor deu a Josué, o sucessor de Moisés. E eu estava refletindo sobre esse versículo, esse texto que Deus deu para Josué. Você depois olha na sua Bíblia, do versículo 1, capítulo 1, do 1 até o 8. Para obedecer a Deus, queridos, para obedecer a palavra, é preciso ser corajoso. Você já viu isso? Você já tinha entendido isso? Olha o que a palavra diz. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que está escrito. Não cesses de falar deste livro da lei. Nesses 9 versículos, Deus vai falar para Josué 3 vezes. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E aí eu estava refletindo, é verdade. Para eu obedecer, para você obedecer a palavra de Deus, é preciso ser corajoso. É preciso ter coragem para a gente se posicionar. Se a gente recebe uma ordem, uma orientação de um chefe, de alguém, sei lá, que contrarie a palavra de Deus, é preciso eu ter coragem para dizer, não, eu não vou fazer isso. Por quê? A palavra do Senhor diz que eu não devo fazer assim. Quando eu fiz seminário, eu estudei com uma amiga, ela tinha um filho já adulto, e ele trabalhava numa empresa que o patrão dele chamou ele era um cara de confiança, braço direito, e o patrão chamou ele e falou assim, olha, eu preciso que você faça isso, isso, isso. Era um jeitinho, né, mentir, enrolar, e ele estava às portas do casamento, com economias, com desespero para casar, né? E um monte de conta que aparece, porque brota conta, né, nas festas de casamento, não é isso? Um monte de coisa. Mas aí ele falou assim, não, eu não vou fazer isso. A palavra de Deus diz que eu não posso fazer isso. E ele chegou para o patrão dele e falou, eu não vou fazer isso. Por que você não vai fazer? Não, porque, né, a palavra de Deus diz que eu não posso fazer. Então tá, então você vai obedecer a palavra do seu Deus fora daqui. Demitiu o cara. E ele, ok, foi para casa, contou para a mãe, eles oraram, e aí ele pegou a rescisão, né, organizou a vida dele lá, e o casamento chegando de alguns meses, e ele precisava de um valor. E ele deu sequência na sua vida, orando e pedindo para Deus conduzir. Acho que um dia antes do casamento dele, um padrinho ligou para ele e falou assim, querido, eu não vou poder ir no seu casamento, porque era um padrinho que morava em outra cidade. Eu não vou poder ir, né, no seu casamento, porque surgiu um imprevisto. Mas eu quero te abençoar com um valor. Então você me dá o número da sua conta, que eu vou depositar um valor para você. E esse padrinho deu de oferta para ele exatamente o que ele precisava. R$3.000. E passou um tempo, mais alguns meses, esse patrão foi lá bater na porta dele. Falou, olha, eu agora estou precisando de um cara de confiança. Vem trabalhar comigo. E o contratou novamente e reviu a questão de condição de trabalho. Queridos, se ele não tivesse coragem para falar não, ele teria continuado lá. Então, obedecer a palavra é preciso ter coragem.
Coragem para saber que quem deu a ordem para mim e para você vai sustentar a minha e a sua vida. Se nós estivermos em consonância e em obediência a esta palavra. Obedecer essa palavra. Deus sabia disso. Que para Josué obedecer, ele precisava de coragem. Por isso Deus falou 3 vezes para ele: Josué, ser forte e corajoso, cara. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E lá em Apocalipse eu acho lindo. Uma lista dos que não entrarão no céu. Sabe quem está lá? Os covardes. Os covardes não entrarão no reino de Deus. Então tomamos posse dessa palavra, queridos. Eu e você nos enchamos de fé, de convicção, na certeza de que o Deus da palavra, que deixou essa palavra para mim e para você obedecer, Ele sustenta, guarda e nos dá a provisão que a gente precisa. Amém? Você crê nisso? Amém? O Senhor cuida e nos sustenta. É preciso ter coragem para vivermos numa sociedade como a nossa. Eu não preciso falar muitas coisas, nós sabemos. Uma sociedade corrupta, uma sociedade que inverte os valores, uma sociedade com muitas pessoas covardes. E aí escondem atrás disso o politicamente correto. Queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente se posicione como homens e mulheres do Senhor e levamos e vivamos esta palavra. E se for preciso perder para obedecer, perca. Porque Deus não vai deixar você perdendo. Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar, Ele vai honrar a tua vida. Amém? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A melhor coisa, a palavra. Não há nada mais valioso para um cristão do que a palavra do Senhor. A melhor coisa, no melhor lugar, o coração. Não há outro lugar para guardar a palavra, a não ser no coração. Se você guardar só na mente, sabe o que vai acontecer? Ao invés de você obedecer, você vai começar a questionar. Você vai começar a não concordar. Você vai querer discutir. E aí eu quero dizer uma coisa para nós. Deus deixou essa palavra para mim e para você obedecer. Não foi para a gente questionar. Não foi para a gente discutir. Não foi para a gente debater. Foi para a gente obedecer. Por isso tem que estar no coração. Você pode memorizar aqui, mas ela tem que descer para cá. E ela vai gerar mudanças na minha e na tua vida. Tem alguns textos que fundamentam isso. Deuteronômio 29 diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que a cumpramos todas as palavras dessa lei. Romanos 15:4 diz o seguinte: pois tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Atos 17:11 diz o seguinte: ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois eles receberam a palavra com avidez, examinando todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Examinar você pode. Você escuta uma pregação, você pega um seu lápis e sua caneta e você anota. Aí você chega na sua casa e você vai ler a Bíblia. Entendeu, queridos? Porque tem pastor, tem gente pregando coisa que não está na Bíblia. E isso é perigoso. Eu atendi uma pessoa esses dias, angustiada. Falei, minha filha, o que aconteceu? Ah, Sara, é o seguinte. Eu estava muito mal. Eu tentei o suicídio. E eu ouvi uma pregação. Onde você ouviu essa pregação? No YouTube. Quem pregou? Não sei o nome. O que ele falou? Ele falou que quem tentou o suicídio alguma vez não tem perdão. Gente, isso está na Bíblia. Falei, querido, é o seguinte. Você não vai ouvir mais nada a partir de agora, a não ser os pastores que eu te orientar.
Os homens e mulheres que eu sei que são sérios, comprometidos com a palavra. Não dê ouvido para essa palavra, não é de Deus. A Bíblia diz que Deus é misericordioso e nos perdoa sempre. Sempre que há arrependimento, há perdão. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não há sujeira que eu tenha me envolvido, que o sangue de Jesus não possa me purificar. Feche os ouvidos para essa palavra não é para você. Aí ela, Sara, é verdade? É verdade. É verdade. Amém. A pessoa se restaurou, se levantou, é outra pessoa. Nós precisamos tomar cuidado, então a gente tem que fazer igual os bereanos. Não é porque está sendo pregado que a gente vai absorver tudo como verdade. A gente precisa anotar e a gente precisa ir lá conferir. E isso a gente pode fazer. Conferir. A gente pode fazer. Porque a gente tem que conhecer, ir lá, examinar. Porque tem muita gente pregando e falando em nome de Deus o que Deus não falou. E isso é perigoso. João 5,39, Jesus diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mateus 22, 29 diz o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, o coração, para o melhor propósito, não pecar contra o Senhor. Queridos, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem e precisam da graça de Deus. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu e você somos pecadores. E Deus é santo, santo, santo. E nós somos pecadores. E Deus é santo, santo, santo. E com Ele não habita o pecado. Mas por nos amar, Deus preparou um plano de redenção, enviando Jesus para morrer no meu e no seu lugar. João 3,16 diz isso. Quem sabe, vamos falar comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Eu sou pecador, você é pecador, mas Deus nos ama. E nós cantamos aqui: Ele não desiste de te amar. Glória a Deus, porque Ele não desiste de te amar, Robinei. Ele não desiste de me amar. Ele preparou um plano redentor. Eu quero ler esse texto para vocês que eu acho lindo. Isaías 53, do versículo 6 ao 12, vai falar um pouco mais desse plano redentor. Diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele, Jesus, foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa do pecado do meu povo. Ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo meu e pelo seu pecado. Jesus foi moído por mim e por você. Queridos, isso é tão precioso. Isso é tão precioso. O pecado nos aprisionava. A gente até queria sair dessa cadeia, da prisão do pecado, mas a gente não conseguia. Porque sozinho, eu e você não conseguimos. Porque o pecado é algo espiritual. E a gente não dá conta de vencer. Mas sabe o que Jesus fez? Ele falou: eu estou aqui. Eu pago o preço por eles.
E ele aceitou ser moído por mim e por você. Ele verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque os pecados deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A vida de Jesus, lá no Calvário, ele comprou para mim e para você a salvação. E ele comprou, sabe o quê? A liberdade de pecar ou não pecar. Porque nós continuamos sendo pecadores. A Bíblia diz que lá no Éden, quando Adão e Eva pecou, houve uma separação entre Deus e o homem. E todos pecaram. Mas Jesus veio para nos resgatar. O pecado nos aprisionava. Mas agora Jesus veio e quebrou e anulou o poder do pecado. Eu e você pecamos se a gente quiser pecar. Se a gente escolher pecar. Se a gente decidir pecar. Porque o que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Ele já comprou o meu resgate e o seu. E o pecado não nos domina mais. O pecado domina você e eu, se eu e você deixar. Senão, ele não tem mais vez na nossa vida. Uma vez que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, porque eu gosto de frisar muito isso. Todo mundo quer Jesus como Salvador. Mas ele só é Salvador de quem ele é Senhor, de quem ele reina, de quem ele domina, de quem ele conduz, de quem ele dirige. Mas desde que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos os nossos pecados perdoados. E eu costumo dizer que a gente recebe um carimbo no mundo espiritual. Puf! Propriedade exclusiva de Deus. Yes! O inferno olha para mim e para você e ele vê aqui, propriedade exclusiva de Deus. Ele só pode tocar na minha e na sua vida. Se nós estivermos em pecado, claro, que a gente vai abrir legalidade para ele. Mas se a gente tiver vida reta, íntegra, santa, queridos, só se Deus permitir, como foi com Jó. Senão, nada pode nos tocar. Nós nos tornamos intocáveis. Ninguém pode nos tocar, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. A palavra nos diz também que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. E a partir daí, entra a minha e a sua parte. Nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra, para a gente obedecer a palavra, para a gente não pecar contra o Senhor. Porque só o pecado nos separa de Deus. E aí está um grande problema. Nós somos pecadores, nós habitamos em um corpo corrompido e pecador. Paulo não diz isso? Que a nossa carne milita contra o espírito? O nosso homem espiritual milita como o homem carnal. Ele se guerreia todo o tempo. A nossa carne não quer agradar a Deus. Ela quer pecar. Por quê? Porque ela é pecadora. Ela é pecadora, então ela quer pecar. O que a gente vai fazer para a gente não pecar? A gente vai alimentar o nosso homem, a nossa mulher espiritual. E aí, fortalecidos, a gente vai falar não para a nossa carne. E aí ela vai ficar quietinha. E aí ela vai recuar. E aí, eu gostaria de fazer um paralelo aqui. O nosso corpo, nós expelimos sujeira todo o tempo, não é isso? Não é isso? Todo o tempo.
Aqui em Cuiabá, pelo menos, gente, uma vez por dia tem que tomar banho. Pelo menos uma vez. Não? Tem gente que toma 4, 5, mas pelo menos uma vez, pelo amor de Deus, tem que tomar banho. Não é? Pelo menos 3 vezes ao dia a gente precisa escovar os dentes. Não é? Por quê? Porque nós expelimos sujeira. Certo? O nosso corpo físico é assim. Não é isso? Nós fazemos nossas necessidades também para expelir o quê? Sujeira. O que não é bom para o nosso corpo. E espiritualmente é a mesma coisa. É a mesma coisa. O nosso corpo espiritual expele sujeira todo tempo. O nosso homem carnal expele sujeira todo tempo. Todo tempo, todo tempo. E aí por isso que é tão necessário, tão urgente, a gente conhecer a palavra, para a gente praticar essa palavra, para a gente conseguir escolher agradar a Deus e não pecar contra o Senhor. Como eu já disse, antes de ter Jesus nós éramos escravos. Hoje nós somos livres. Nós pecamos se a gente escolher pecar. O pecado não nos domina mais. E aí por que a gente precisa conhecer a palavra? Porque a palavra vai o quê? Nos limpando. A palavra vai nos purificando. A palavra vai nos transformando. E aí eu quero dar alguns exemplos para vocês, prático, que eu já vivi, certamente vocês têm muitos. Por exemplo, Salmo 4:4 diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Aí isso é tão sério, porque Efésios 4:29 também diz o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quero perguntar para vocês. No dia a dia, vocês ficam irados? Primeiro em casa, com os filhos? Com o marido? Com a esposa? No trabalho? No trânsito? Todo tempo. É normal irar. Por quê? Nós somos seres humanos. Agora, se nós somos seres humanos cristãos, aí não é normal pecar. Aí a gente tem que agir diferente. Viu a importância de conhecer a palavra? No trânsito, eu sou bem, né? A mil, né? E me dava um nervoso tão grande, gente, com gente lerdo na minha frente. E eu ficava nervosa, angustiada. Crente não xinga, né? E aí, oh Deus, agora sabe o que eu comecei a fazer? Oh Deus, abençoa essa pessoa. Eu não sei o que ela tem, né? Talvez o carro dela esteja com problema. Pode ser. Talvez a pessoa esteja com problema. Oh Senhor, aquieta meu coração, me desacelera, não deixa eu perder minha paz por isso, porque eu perdia. Mas aí a gente vai exercitando. E aí você vai sendo mais feliz. Não é? Você vai sendo mais feliz. Quer ver outro exemplo? Efésios 4:29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe, gente? Palavrão. Palavrão. Crente não fala palavrão, certo? Porque a palavra torpe, a Bíblia fala que a gente não deve falar. E sim, unicamente, palavra que edifica conforme a necessidade. E assim vocês transmitam graça. Porque vocês são filhos da luz. Filhos de um Deus gracioso. Olha que legal. Então eu preciso conhecer a palavra. Para, numa hora de estresse, eu não soltar uma palavra torpe. Porque um cristão não pode falar palavra torpe. Porque a Bíblia fala que a gente não pode falar. A nossa boca deve ser santa. Deve usar palavras que edificam, que abençoam. Você quer ver um outro texto? Tiago 4,17 diz o seguinte: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele peca. Olha que sério. Se você sabe que você tem que fazer o bem, e todo ser humano sabe, porque isso é graça comum. Não precisa de Jesus para saber que você precisa fazer o bem. Vocês já viram os animaizinhos fazendo bem? Recebi um vídeo essa semana, um cachorrinho salvando um pássaro, um gato dando comida para um cachorro. Porque Deus colocou isso na criação.
sabe, nós sabemos que nós devemos fazer o bem. E aí, se nós somos cristãos, nós sabemos duas vezes, como ser humano e como cristão. Então, se a gente sabe que é para fazer o bem e a gente não faz, a gente peca. Então, olha que sério. Olha como é importante eu conhecer a palavra. Provérbios 3, 27 e 28 diz o seguinte: não te furtes a fazer o bem a quem de direito. Você não vai fazer nenhum favor. É direito da pessoa. Estando na tua mão o poder fazer. Não diga para ele, vai e volta amanhã. Então eu te darei, se você tem agora contigo. Gente, essa palavra, eu pecava de monte desse jeito. Eu já falei aqui para vocês, eu vou confessar de novo. Para quem não ouviu, lembrar. Eu pecava isso aqui direto. Quando eu trabalhava numa companhia de seguros, que eu me achava, que eu era coordenadora, que eu dava a palavra final das coisas. Quando tinha gente que me irritava, eu segurava o cheque. O cheque estava comigo, mas eu falava, não chegou. Olha que problema. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eu já estava pecando, porque eu não estava fazendo um favor. O cheque era da pessoa. Eu tinha que só entregar. Aí o que eu fazia? Mentia. O malote não chegou. Deu problema. Por quê? Porque eu não queria, porque eu estava com raiva. Porque ele me deixou com raiva. Porque, sabe, foi arrogante comigo, alguma coisa. Aí eu achava que eu tinha um poder de fazer isso. Só eu que sou assim? Aí um dia, eu fiz isso muitas vezes. Aí um dia eu estou lendo Provérbios. Aí eu li esse texto, eu li de novo. Falei, Deus do céu, eu pequei um tanto. Eu nunca mais vou fazer isso. Olha a importância, gente. Conhecer a palavra. Porque às vezes a gente peca sem saber que a gente está pecando. É verdade. Eu sabia que era mal, né? Eu sabia que Deus não gostava, eu sabia. Mas eu não sabia que a Bíblia fala de forma clara que é pecado, que é errado. E olha como Deus é tremendo. Deixou tudo na palavra. Porque Ele sabia que tinha umas figurinhas como eu, no século 21, né? Queria fazer isso. E sempre teve. Porque nós somos iguais. Olha outro texto. Mateus 7, 12. Tudo quanto você quer que os homens façam para você, faça você para eles. Olha que lindo isso. Se a gente fizer isso na nossa casa, no nosso trabalho, não vai ter problema nenhum. Olha que beleza. É importante ou não é importante conhecer a Bíblia? É muito importante. E a Bíblia vai nos ajudar só a caminhar com Deus, só na vida espiritual? Não. A Bíblia vai nos ajudar em todos os ambientes. Se nós conhecermos e vivermos a palavra, nós seremos diferentes. Nós teremos famílias equilibradas, cada um cumprindo o seu papel, porque a Bíblia vai falar direitinho o que cada um tem que fazer. E vivendo sem tantos desgastes. Nós teremos um trabalho, um ambiente de trabalho harmonioso, sem um querendo puxar o tapete do outro. Isso é o mais comum em ambiente de trabalho, é isso, não é? Fofoca e um querendo puxar o tapete do outro. Não vai ter isso, se a gente conhece a palavra. Olha que bênção. Uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Se nós voltarmos para a palavra, nós seremos diferentes. A igreja será diferente. A sociedade será diferente. O mundo será diferente. Por isso é urgente eu e você declararmos: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu preciso me santificar pelo conhecimento da tua palavra. O João Paulo pregou hoje de manhã uma palavra maravilhosa sobre caminhada cristã. E ele falou lá sobre a porta, que é Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa pela porta. Mas depois disso tem o processo de santificação, que é o quê? O caminho. E o texto que o João Paulo falou, a Bíblia diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas estreito é a porta e apertado o caminho que conduz para salvação. E aí, se eu já passei pela porta, já reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, agora eu preciso trilhar o caminho da santificação. E eu só vou conseguir caminhar o caminho da santificação se o meu coração estiver cheio
desta palavra. Desta palavra. Algumas pessoas que falaram sobre a Bíblia, sobre a palavra. João Calvino diz o seguinte: a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. É o cetro que Deus governa a sua igreja. Rui Barbosa disse o seguinte: se eu coloco a Bíblia abaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração desses livros. Se eu a coloco em cima de todos os outros livros, ela é cabeça e autoridade de todos os livros da minha biblioteca. Napoleão Bonaparte diz o seguinte: eu estava fazendo uma revolução na força da guerra, mas lendo este livro, a Bíblia, descobri que Jesus Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência, sem destruição. Ele fez a revolução do amor e da liberdade espiritual mediante o seu sangue na cruz do Calvário. Martinho Lutero diz o seguinte: da mesma forma como nós vamos até o berço tão somente para encontrar um bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar o Cristo, aquele que nos redimiu e nos salvou. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Voltemos à leitura, queridos, da palavra do Senhor. E este ano, em especial, um ano em que nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante, é tempo de voltarmos à palavra. A Reforma Protestante só aconteceu porque os homens e a igreja se afastaram da palavra e, consequentemente, do Deus da palavra. Porque quando eu me afasto da palavra, eu me afasto do Deus da palavra. Por isso eu preciso estar conectado com ela. Por isso eu preciso ler, meditar, obedecer. Então, neste ano, que a gente comemora 500 anos, a reforma foi necessária, porque os homens estavam longe da palavra. Que nós possamos voltar, eu e você, à leitura da palavra e à prática da palavra. Nos lembrando dos pilares da reforma. Quais os pilares da reforma? Só a fé, só a graça, só Cristo, só a palavra e só a Deus. Glória. Praticando isso, podemos declarar como o salmista no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Pois ela é a melhor coisa, devo guardá-la no melhor lugar, para o melhor propósito, não pecar contra o Senhor. Amém? Que essa palavra fique na sua mente e no seu coração. Vamos ver se todo mundo memorizou essa palavra? Salmo 119, 11. Escondi. Agora tira a projeção, por favor. Vamos lá? Só vocês? Amém. Que todos os dias a gente possa levantar e dizer: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, porque eu não quero pecar contra ti. Amém? Vamos orar? Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor deixou para nós a tua palavra. Rica, poderosa, eficaz,
tem as respostas para todas as questões da nossa vida. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a partir de hoje. Se até hoje isso não tem sido uma verdade na nossa vida, eu quero te pedir que hoje seja um tempo de recomeçarmos, voltarmos para a Tua Palavra, valorizar a Tua Palavra, amarmos a Tua Palavra, meditarmos dela dia e noite, para que nós sejamos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. Nos ajuda, Senhor, que o nosso prazer não seja nos assentar na roda dos escarnecedores, mas que o nosso prazer seja nos assentarmos, nos debruçarmos diante da Tua Palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que tem cura, que tem libertação, que tem transformação para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso intelecto, para o nosso físico, para as nossas emoções, para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, ó Deus, para todas as áreas da nossa vida. A Tua Palavra é suficientemente poderosa para nos preencher, para nos abençoar e para suprir todas as nossas necessidades. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos fome da Tua Palavra. Dá-nos fome da Tua Palavra. Dá-nos desejo, ó Deus, de nos alimentarmos dela todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a organizarmos a nossa agenda. Nos ajuda, Deus, a organizarmos os nossos horários, para que a gente consiga reservar um tempo para estar a sós com o Senhor e com a Tua Palavra. Pai, nós queremos colocar isso em prática, porque nós sabemos que será uma bênção e que nós seremos os maiores privilegiados dessa caminhada com a Tua Palavra. Continue conosco, fique conosco, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.